jamais poderão adentrar. Assim vem morar nesse lar com Jesus, fluir galardão celestial. Feliz viverás com Jesus, teu Senhor, o teu Salvador sem igual. Som. Sons. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu
Eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Em um mundo cheio de medo, Deus ainda levanta mulheres que carregam a luz de Cristo. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti. Nós hoje, como mulheres da Igreja Adventista Central de Cotia, decidimos brilhar por Jesus. E nós queremos convidar vocês a também a levantarem as suas luzes e brilharem por Jesus. Em tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele te dará, que seja revertido, transformado em luz para um mundo que vive em trevas. Esse mundo está em trevas. Esse mundo está em dificuldade. Mas nós somos a luz que irradia Jesus ao mundo. E nós queremos dar a vocês as mais cordiais boas-vindas. Queremos dar as boas-vindas a você que está em casa também. É incrível, aqui está calor. Sabe por quê? Porque aqui dentro nós temos o calor do Espírito Santo. É Ele que está aquecendo o nosso coração. Por isso, eu convido vocês agora a se colocarem em pé, porque nós vamos cantar pela primeira vez o hino oficial da Semana de Oração, Vida que Eleva. É um hino onde diz que tudo que nós temos, tudo que nós somos, ele será elevado a Jesus. Ele será elevado ao nível que Jesus quer que nós, mulheres, estejamos todos os dias. E não só nós, mulheres. Toda a nossa igreja, cada um de vocês. Nós vamos aprender essa música. Cantaremos todos os dias. Bem fácil, bem gostosa e muito verdadeira. A letra. Estou aqui, Senhor, Tua graça me alcançou, salvo fui então, pelo Teu amor, quero frutificar o que plantaste em mim, uma vida que eleva meu coração pra
uma vida de louvor, uma vida que eleva meus pensamentos ao mais alto céu. Dá-me o Santo Espírito e transforma meu ser. Tua presença é tudo que eu anseio ter. Quero frutificar o que plantaste em mim. O Espírito Santo está plantando. Nós precisamos mostrar, brotar, frutificar. Vamos voltar nessa parte? Quero frutificar o que plantaste em mim. Uma vida que eleva meu coração pra perto de ti. Quero ao mundo demonstrar tuas virtudes, Senhor, e viver uma vida de louvor, uma vida que eleva meus pensamentos ao mais alto céu. Dá-me o Santo Espírito e transforma meu ser. Tua presença é tudo que eu anseio ter. Tua presença é tudo que eu anseio ter. Vamos curvar a nossa fronte e orarmos ao nosso Deus. Bom Pai, querido Deus que estás nos céus, estamos felizes porque estamos na Tua casa, principalmente, Senhor, por essa programação que teremos durante esta semana. Pedimos que a Tua bênção recaia sobre cada um aqui, sobre cada adorador, que possamos ter uma noite na Tua presença e sairmos daqui, Senhor, com os corações cheios de louvor a Ti. Venha nos abençoar, Pai Santo, para que essa semana seja uma bênção para cada um de nós, para cada um que nos visita. E também, Senhor, sobre a pessoa que vai expor o pão durante esta semana. Amém. Tudo nós te pedimos, agradecidos por Jesus Cristo. Amém. Esse momento é bom, hein? Todos, né? Mas sorteio é bem gostoso, ganha brinde. Eu sei que você quer ganhar o seu. Nem todos ganharão, mas você vai ficar feliz porque o seu irmão ganhou, certo? Nós vamos, então, já girar, né, Silson? Wagner? Podemos? Hoje nós temos 7 brindes. 66. 66. Alguém? Conseguiu? É ele? É o Bruce? Não. Não? Vamos outro, então? Ah, olha! A Edna. É para escolher? Como que funciona? Pode escolher? Adma, por favor, tudo bem. Próximo, 96. Tá. 14. Parabéns. Agora 14. 65. Foi o 66, agora o 65. Achou? Não? Próximo. Por favor. 43.
Cadê? Não estou vendo. Não? Próximo. Por favor. 54. Ixi, também não. Mais um. 35. Foi? Não, vamos mais um. 76, 76. Não, mais um. Achou? 69. Tinha sido 96, agora 69. Olha, a Tássia sempre ganha, gente. A família da Tássia sempre ganha do sorteio. Muito legal. Parabéns, viu? 109, 109. Não? Próximo. 41, 41, 41. Não também. 87. Olha, todo mundo prestando atenção. Olha! Fernanda, o filho da Fernanda. Parabéns. Que bom. Vamos lá? 130, 130. Não? Próximo. É o bem? Ele ganhou? Parabéns. 56. Não? Próximo. Tem 2, né? 125, 125. Ali, Adriana. Ai, que bom, Adriana, que você ganhou. Tudo bem? Deus te abençoe. Próximo. 86, 86. Você tem, meu amor? Não. Numa próxima, não fique triste. Não entristeçais o vosso coração, que numa próxima vez você ganha. 86. Alegria. 148, 148. Nosso irmão Joel. Parabéns, irmão Joel. Que bom que você veio, viu? Pode. Próximo. Acabou? Não tem próximo. Mas quarta-feira tem mais. Gente, só para enfatizar, é a nossa semana, mas segunda e terça não tem, né? Vamos lembrar bem, porque tem gente que pode aparecer aqui amanhã. Segunda e terça não temos. Hã? Quem vier todos os dias vai ganhar um presente maravilhoso, uma Bíblia da Andrews. Andrews, nem sei falar direito, mas é lá do outro país. Uma Bíblia maravilhosa, tá bom? Quem vier todos os dias. Deus abençoe vocês, vamos seguir o programa. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e também de enfermidades. Maria, chamada Madalena, foi uma delas, da qual saíram 7 demônios. E foi para ela que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente. Ela vivia presa, não por correntes visíveis, mas por dores profundas. Por que eu não consigo mudar? Por que isso não sai de mim? Eu tô cansada de ser assim. Maria, Você sabe quem eu sou? eu sei quem você foi e vejo quem você pode se tornar. Eu não consigo me libertar. Você não precisa. Eu te liberto. Você não é mais prisioneira. Você é livre. Livre. Eu sou livre. Um encontro com Jesus muda tudo.
alegria saber que tem um Jesus que muda tudo na nossa vida, né? Ele pode mudar qualquer situação. Eu sei que você, ao entrar, ganhou um papelzinho para escrever o seu pedido. E hoje eu queria te convidar a colocar aqui o seu pedido. Essa arca, ela é um símbolo que nós estamos colocando os pedidos no altar do Senhor. Nós estamos colocando aos seus pés e implorando que só que Ele resolva aquilo que nem eu nem você podemos resolver. Aquilo que foge do nosso controle. Aliás, nós não temos nada. Nós não temos controle de nada. Isso é uma doce ilusão humana. Por isso que eu gostaria, durante a música, que você viesse aqui e colocasse o seu pedido nessa arca aqui. Eu já coloquei o meu. Eu sei tem coisas aqui que para mim é impossível. Mas eu vou parafrasear aquela música que nós tanto cantamos. Não sei como, não sei onde, não sei como, mas eu sei que Ele vai agir. No momento certo Ele vai agir. Então venha, coloque o seu pedido aqui dentro, para que nós possamos orar logo depois. Podem vir, por favor? Logo após você escrever, nós pedimos para você depois devolver a caneta para nós podermos emprestar novamente. Então você pode levantar a caneta, aí rapidamente quem pegou emprestado, por gentileza, para que ela possa pegar e guardar. Enquanto ela está pegando as canetas, eu queria fazer um pedido audível aqui a cada um de vocês. Essa semana é uma semana especial. Eu fiz muita oração para que Jesus ajudasse que não estivesse muito frio. Porque é muito duro sair de casa no frio, né? Por mais que Deus nos deu roupas quentinhas, é mais gostoso ficar em casa. Mas eu queria te convidar a quarta-feira não ficar em casa. Mesmo que esteja frio, traz uma cobertinha. Traz um chalezinho. Se precisar, venha de calça, mulheres. Mas venha. Vem aqui. Vem buscar tua bênção. Vem buscar, vem adorar, vem cultuar aqui. É aqui, na casa de Deus. Vem procurar aquilo que nós procuramos todos os dias. E só encontramos em Jesus. Nesse momento eu te convido a fechar os olhos e a colocarmos todos esses pedidos nas mãos de Jesus, e Ele vai atender conforme a sua santa e bendita vontade. E tem um detalhe, nós vamos orar todos os dias por esses pedidos. E nós aprendemos há 2 semanas atrás que quando nós começamos o nosso dia em oração, nós falamos para o mundo invisível que quem comanda a nossa vida é Jesus. Quando você levanta e vem aqui, coloca esse pedido aqui, você está falando para todos aqueles que os nossos olhos não podem ver. Você estará falando assim: olha, eu sei desse problema,
mas eu estou entregando nas mãos de quem tudo pode. Então nós entregamos aqui. E se você não quis vir, ficou com o pedido aqui no coração, não tem problema também. Jesus é capaz de ler o seu coração. Vocês viram essa pequena encenação. Um encontro com Jesus muda tudo. E nós viemos aqui encontrá-lo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, aqui estão todos os pedidos que nós queremos entregar em suas mãos. Também, Senhor Deus, ficaram pedidos no nosso coração. Que louvado seja, só o Senhor pode ler. Mas da mesma maneira, Senhor Jesus, queremos que o Senhor pegue esses pedidos e resolva e atenda e aceite conforme a multidão da tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor Deus, repletos de alegria por estarmos na tua casa, mas com o nosso coração contrito e dizendo a todos que o Senhor é o nosso Deus e é quem vai tomar conta das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos cobre, Pai querido, com o teu sangue e nos lava. E faz o nosso coração mais alvo do que a neve. Em nome de Jesus. Amém. E nós gostaríamos que, se tiver alguma visita, nós temos esse cartãozinho e nós gostaríamos que você preenchesse. Porque nós temos um presente especial para vocês. Aqui ninguém sai de mão vazia. Nem de bênção e nem de presente. Você só escreve, levanta a mãozinha à visita, que rapidamente já vamos entregar a você. Só levanta a mãozinha. Ninguém vai te chamar aqui na frente, tá bom? Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente adorar esse Deus tão maravilhoso que faz tantas coisas boas para nós. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Noite. Acho que agora sim. Que bom que você está aqui, que bom que você enfrentou, né, esse domingo meio nublado, com circunstâncias talvez não tão favoráveis para vir à casa de Deus, mas que você se esforçou e está aqui, com toda certeza foi agraciado, com todo esse preparativo, com todo esse ambiente, para nos deixar acolhidos, mais favoráveis para uma adoração ao nosso Deus. Só lembrando que o motivo de estarmos aqui, apesar de todos esses mimos que foram feitos, é para darmos honra e glória ao nosso Senhor. E olha, eu falo para vocês que tudo foi preparado com muito carinho. Se você já se surpreendeu com os detalhes que foram preparados hoje, aguardem, né, os próximos dias. Como foi bem dito, e a gente só vai relembrar, essa semana foi preparada de uma forma especial para que não utilizássemos desculpas para não estarmos aqui na casa de Deus. Podemos sim adorar a Deus em qualquer ambiente, mas é aqui na casa de Deus que nós vamos realizar o evangelismo do Ministério da Mulher de 2026. Então, hoje, nós estamos iniciando oficialmente o nosso encontro. E aí vamos nos reencontrarmos aqui na quarta-feira, que é dia de culto, não é? Então, não é nada diferente do que já praticamos nos nossos dias. Depois, na quinta-feira, estaremos aqui novamente às 20 horas.
E aí sim, talvez você precise fazer um ajuste, mas não é nada demais, porque é um único dia em um ano que acontece a Semana do Evangelismo do Ministério da Mulher. Sexta-feira é dia de preparação, sem desculpas. Você se prepara no seu lar, mas vem cultuar aqui conosco. E sábado estaremos juntos na programação, dia de adoração, reservado para adorarmos o nosso Deus. Combinado? Podemos contar com a presença de vocês para adorarmos conjuntamente o nosso Deus? Então, tá bom, agora sim. Abramos as nossas Bíblias. Vamos lá para o livro de Lucas, que foi bem trazido e narrado aqui, contextualizado na encenação que nós tivemos. Então, esse prelúdio já descreveu um pouquinho do que nós vamos discorrer essa noite, nos minutos que se seguem. Abram lá no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 1, só para contextualizarmos aqui esse momento. A minha Bíblia tem um título que é As Mulheres que Seguiam Jesus. E só lembrando, queridos, que é uma semana do evangelismo do Ministério da Mulher. Não é uma semana reservada para mulheres. É uma semana preparada para todos vocês, rapazes, meninos também. Porque aqui nós estamos num ambiente, assim como Jesus, né? Inclusivista, nós incluímos vocês também, porque a mensagem, ela alcança todos. Somos filhos e filhas do Senhor, tá bom? Só foi preparado de uma forma especial por meninas, mas é para todos nós. Então, compareçam que a presença, inclusive, de vocês é importantíssima para nós. A minha Bíblia diz que, a partir do versículo 1, aconteceu depois disso que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O ministério de Jesus, né? Ele fazia muito bem isso. E iam com eles ali os seus 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, e entre elas estava Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Até aqui, por hora. Nós vivemos em um contexto de uma sociedade que constantemente tem nos rotulado, principalmente mulheres. E eu vou explicar o porquê. Por vezes nós recebemos alguns epitetos ou alguns apelidos, como normalmente é conhecido. Às vezes em situações adversas que nós enfrentamos, e quando eu digo nós enfrentamos, porque mesmo fazendo parte aqui de uma comunidade, fazendo parte de uma igreja que prega o retorno de Jesus, nós não estamos isoladas das situações, das circunstâncias desse mundo de pecado. Nós estamos sujeitos e sujeitas a tudo isso. Então, nós sim, enfrentamos momentos difíceis na nossa jornada, na nossa caminhada aqui nessa terra. E é nesses momentos difíceis, entre temos altos e baixos na nossa jornada espiritual, em alguns desses momentos difíceis, acabamos sendo rotuladas e rotulados. Quer um exemplo disso? Quantas vezes a gente escuta pessoas sendo chamadas de amargas, outras sendo rotuladas como, olha aquela lá que está passando, é aquela lá que errou, aquela que caiu, aquele que caiu. Olha lá a divorciada indo, ou se não, a solteirona. Deve ser uma pessoa difícil, né? Não casou ainda. Rótulos, epitetos, que recebemos ao longo da nossa jornada espiritual. E sabe o que é mais triste? É que, por vezes, tais rótulos acabam sendo inseridos na nossa vida, queridos e queridas, e começamos a nos comportar como tais características que recebemos. Isso acaba sendo absorvido pelas nossas vidas e, em um dado momento, começamos a achar que, de fato, representamos aquilo que o mundo diz que somos. E sabe por que essa dificuldade? Porque, por vezes, nos esquecemos quem nós somos. Filhos e filhas de Deus. E por isso, essa semana, nós vamos reconstruir a nossa identidade. Porque não faz muito sentido, eu não sei para vocês, mas para mim não faz muito sentido falarmos aqui a respeito de obras evangelísticas que temos que fazer, de missões que temos que desempenhar, se não sabemos quem somos, se não sabemos o nosso potencial,
de características que nos definem como filhos e filhas de Deus. E aí nos tornamos o quê? Cristãos fracos. Aqueles que passam a acreditar naquilo que o mundo ecoa constantemente lá fora e tentam nos definir. E isso aconteceu também na vida de Maria. E que bom que quando Deus olha para cada um de nós, Ele não vê, sabe, o nosso estereótipo, as nossas fraquezas, os nossos erros e as nossas quedas, mas Ele vê aquilo que nós podemos ser nele, na presença dEle. Isso me enche de ânimo. Enche você também de ânimo? Me enche de ânimo, porque quando eu olho para mim, quando eu me vejo no espelho, mesmo ornamentada, eu vejo uma pecadora. Mas quando eu vejo pelos olhos de Cristo Jesus, por meio da palavra dEle, eu vejo quem eu posso ser por meio dEle, a transformação que Ele pode fazer na minha vida, quando eu me coloco à disposição dEle. E isso ocorreu na vida de Maria. Vocês sabiam que o nome de Maria não é Maria Madalena? Madalena não é um sobrenome, queridos, nem tampouco um nome composto. Madalena foi uma adaptação linguística que teve por conta ali da cidade que Maria morou. Tem alguns historiadores que suscitam que talvez ela pudesse ter nascido ali com os seus irmãos, né? Marta e Lázaro, outros dizem que não, que eles eram ali de Betânia e tudo mais. O fato é que Maria morou, não sabemos quanto tempo, isso também não muda, né? Não vai nos trazer características a mais. O importante é saber que ela morou uma temporada numa cidade chamada Magdala. E por que foi, então, né, virar Madalena? Porque Magdala, do hebraico, passou ali por uma adaptação linguística para o grego, do grego para o latim e do latim para o português. E aí a gente tem, então, a palavra Madalena, Maria Madalena, ou Maria de Magdala. E o que a gente sabe a respeito de Magdala e por que é importante? Porque, por algumas características que a gente tem dessa cidade, a gente consegue contextualizar como é que foi a vida dessa mulher, as lutas que ela teve, lutas que nós também temos, e que, por vezes, no lugar que somos inseridos ou estamos inseridos ou inseridas, isso também influencia a nossa vida espiritual, isso também acaba nos definindo quando absorvemos tais características. Magdala, ela estava localizada num lugar muito estratégico. Ela ficava ali, ela fazia parte de uma das cidades do entorno do Mar da Galileia. E como é bem sabido, não era um mar, né? Era um lago. Recebia essa terminologia pela importância que tinha, pela extensão que tinha ali, entre as cidades que entornavam ali o Mar da Galileia. E foi um lugar muito emblemático no ministério de Jesus. A gente vê que ele fez a travessia, acalmou o mar. Lembram desse episódio? Foi ali no Mar da Galileia. E ele passou por algumas cidades ali também exercendo o seu ministério. Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus passou e que ficava cerca ali de 5 a 6 quilômetros de Magdala, dessa cidade onde Maria certamente viveu boa parte de sua vida. Ali também, uma das cidades que entornavam, ali estavam em torno do Mar da Galileia, Corazim, também citado nos evangelhos. A gente tem Tiberíades, que também por conta dessa cidade, que o Mar da Galileia era considerado também Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. O fato é que, por estar nessa localização estratégica, próximo a um mar, isso acabava fomentando muito o comércio local. Qual era o comércio local ali? A pesca. E essa fomentação que tinha, esse movimento de pessoas, era muito positivo. Por quê? Apesar de Magdala não ser uma cidade com uma extensão territorial relevante, ela tinha relevância por conta do comércio local. E isso atraía muita gente ali para aquela região. Era muito importante, né? Creio que os comerciantes ficariam muito felizes de estar num lugar próspero, onde tinha essa fluidez ali de pessoas. Tanto que foi encontrado ali nas escavações, nas proximidades ali de Magdala, a primeira sinagoga do século I.
a sinagoga mais antiga foi encontrada ali naquela localidade, para vocês entenderem a relevância da cidade, apesar da sua extensão territorial. E por que eu estou destacando isso? Porque junto com a prosperidade, né, que tinha, a prosperidade comercial que aquela região ela tinha, há pontos negativos também. Com o crescimento demasiado, talvez ali sem controle, acabam que muitas pessoas, muitos curiosos, se achegavam ali na tentativa, né, de terem uma melhora na vida. E isso trouxe ali uma certa fragilidade moral, porque junto com esse crescimento não controlado, o paganismo tomou conta. Vieram práticas imorais, práticas não coerentes com a palavra de Deus, práticas adversas com aquilo, com os preceitos que a gente vê aqui na palavra de Deus. Isso não está muito diferente para os nossos dias. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu abro o jornal e vou lá fazendo a atualização das notícias do dia, eu fico um pouco assustada, sabe? Tamanho o declínio da moralidade das pessoas, como o amor tem se esfriado, como tem faltado sensibilidade de amor ao próximo, como as famílias têm sido desfeitas. Infelizmente, não é? A gente passa por essa situação onde as pessoas têm perdido o senso do respeito, do assim diz o Senhor. E ali também não foi diferente. Mas conforme nós lemos aqui, voltando para o capítulo 8, nós vimos uma característica de Maria, ali no finalzinho do versículo 2, dizendo que dela saíram 7 demônios. Gente, isso chama atenção, não chama? Porque expelir demônios, e a gente viu isso também quando a gente estuda os evangelhos, que Jesus ele fez alguns exorcismos durante o seu ministério. Quer ver? Lembra quando ele foi a Decápolis, quando ele fez a travessia ali do Mar da Galileia em direção a Decápolis, e ele chegou lá em Gadara? Lá em Gadara, ele se deparou com o quê? Com 2 endemoniados, né? São 2, tá? Não é apenas um, não. Quando a gente lê o Evangelho, a gente tem a impressão que é apenas um, mas são 2 endemoniados. E ali, nós presenciamos, ali por meio do relato bíblico, em que Jesus ele liberta aqueles 2 endemoniados, não é isso? Há uma transformação na vida daquelas pessoas. Um outro episódio em que Jesus exerce também aqui essa libertação é quando, ao descer do Monte da Transfiguração, ele havia deixado alguns dos seus discípulos lá embaixo e foi um pai com o seu filho que jazia muito tempo sofrendo ali com o espírito imundo, que tomava conta daquela criança, daquele menino. E quando Jesus chega lá, os seus discípulos, impossibilitados de realizarem o exorcismo, que Jesus faz? O liberta daquele demônio que o aprisionava. E por que eu estou dizendo isso? Porque no relato bíblico, quando a gente lê aqui, diz que de Maria saíram 7 demônios. Só que quando você vai estudando e quando você lê no Espírito de Profecia, você vai perceber que a possessão ela acontece de 2 formas. A propriamente dita, que é esses 2 casos que eu falei para vocês, em que, de fato, o inimigo se apodera de forma visível. E é muito triste, espero que não tenhamos que presenciar cenas tais como essas, mas, de igual forma, também é muito triste a possessão velada. E sabe qual é a possessão velada? É quando nós nos colocamos nos caminhos do inimigo, quando a gente sai da direção do Pai, da proteção do Pai. Quando a gente se coloca no terreno encantado do inimigo, quando a gente deixa de levantar altares de adoração no nosso lar, para colocar altares de paganismo dentro das nossas casas, quer por meio de programas, de músicas, de leituras, ou até mesmo de conversação, queridos. Atos inapropriados, não condizentes com a palavra de Deus. A gente se coloca no caminho encantado de Satanás. E aqui, possivelmente, o que estava acontecendo com Maria, queridos, era justamente uma possessão velada, em que ela não tinha mais força, como nós vimos aqui na encenação, por si só, para se libertar
de tudo aquilo que talvez ela tenha buscado com as suas próprias mãos, porque o pecado é isso, não é? É a liberdade que temos de fazer escolhas, e por vezes escolhas não condizentes com a palavra de Deus, transgressão da lei de Deus, isso é o pecado. E Maria também caiu nesse infortúnio, assim como nós caímos. Mas que bom que isso não é o fim, como eu falei para vocês inicialmente, não é isso que nos define. Porque em Cristo Jesus há recomeços, sempre há recomeços. E ali diz que dela saíram então 7 demônios. Alguns costumam dizer que talvez ela tenha sido perdoada 7 vezes, e não que há uma limitação, né, para sermos perdoados. Enquanto há fôlego de vida, enquanto a porta da graça está aberta, e o irmão Flávio bem expôs, em um dos domingos que tivemos aqui, quais as circunstâncias em que há o fechamento da porta da graça. E sabemos que por hora ela está aberta para todos nós aqui, então ainda há possibilidade de recomeçarmos. E Maria também teve essa possibilidade, queridos. Espírito de profecia diz que Maria havia sido considerado desejada de todas as nações, considerada uma grande pecadora, mas Cristo conhecia as circunstâncias que haviam mudado a sua vida. 7 aqui, ele tem um significado importante na palavra de Deus. Significa plenitude. 7, talvez porque tenha sido o fundo do poço, onde Maria tenha chegado com práticas não coerentes com a palavra de Deus, com transgressão, com reiteradas quedas, com tentativas por si só de buscar a solução para os seus problemas, quando, na verdade, a solução estava em Cristo Jesus, mas a gente sabe que às vezes é tão difícil apoderarmos das promessas de Cristo Jesus, não é? Ele pede que demos tão somente um passo, mas parece que às vezes nós nos travamos, não é? Algo nos prende, nos impossibilita de buscá-lo. E com ela não foi diferente. Jesus, ele conhece a história por trás do pecado de cada um de nós. Ele conhece a minha identidade, Ele conhece os meus pontos fracos, Ele conhece os seus também. E Ele não nos julga por isso. Sabe, a sociedade constantemente é aquela que aparentemente nos oferta libertação, liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de você ser quem você deseja ser, mas é a mesma que nos julga pelas escolhas que nós realizamos, diferentemente de Jesus. A sociedade diz o seguinte: você não tem mais jeito, você foi longe demais, os seus atos não têm solução. Mas aí aquela voz doce e audível de Cristo Jesus, aquela voz suave, nos diz: há solução sim, porque eu sou capaz de restaurar você. Eu sou capaz de te dar um novo começo. A irmã White, ainda no Desejar de Todas as Nações, diz que aquela que havia caído profundamente tornou-se uma das mais fervorosas seguidoras de Cristo. Eu gosto muito da história de Maria, queridos, porque na história de Maria a gente consegue não ver um recorte, mas ver de forma ampla. Alguém que caiu, que foi até o fundo do poço, que viveu com as dores de escolhas erradas que teve, mas a gente consegue ver também ela sendo reerguida ao patamar de filha de Jesus. E é esse o convite que Deus faz para mim e para você. É sobre isso que nós vamos discorrer durante essa semana que estaremos aqui. Restaurando a nossa identidade. Quem é você? Já se fez essa pergunta? Quem é você? Quem sou eu? Queridos, Jesus libertou Maria e deu a ela uma nova identidade. E eu gosto muito desse paralelo, sabe? Que ele nos mostra nesse quadro de transformação de Maria. Maria de possessa, conforme nós lemos aqui, no capítulo 8, no versículo 2, agora ela é chamada de discípula. De rejeitada,
daquela que o mundo dizia que não haveria mais alternativas, recomeços. Agora ela é reconsagrada ali ao papel de amada, de uma mulher quebrada, sofrida. Maria agora foi restaurada. É sobre isso, é sobre restauração. É sobre transformação. É sobre o quanto Deus pode nos usar e nos transformar a partir do momento que nós nos coloquemos ali à disposição dEle para sermos usados. O meu desejo essa semana é que possamos perceber quem de fato nós somos em Cristo Jesus, a despeito de escolhas erradas que talvez tenhamos feito. No Senhor, a restauração acontece. No Senhor, os recomeços são ofertados. E o meu desejo profundamente, e meu motivo de oração, é que aceitemos essa oportunidade que Deus deseja nos dar. Nós vamos finalizar a mensagem dessa noite com uma mensagem que será entoada, enquanto esse hino, que é uma oração cantada, será aqui transmitido a cada um de nós. Que você fale com Jesus aquilo que você precisa entregar, aquilo que você ainda precisa transformar na tua vida e permita que Ele faça a obra, queridos, porque o chamado acontece hoje e o nosso posicionamento também precisa ser hoje. Pai, preciso te falar, contar o meu sofrer, o que está em meu coração, Senhor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer. O que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui para te louvar, entrego meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer. O que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui para te louvar, entrego meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Te entrego o que sou, te entrego o meu ser, o meu coração, o meu caminhar. Pra sempre sou teu. Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor.
ser a tua voz num mundo que precisa de amor. Amém. 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 O meu desejo, meu profundo desejo, queridos, é que entendamos que Deus quer nos libertar desse mundo de pecado. Ele já se ofereceu como sacrifício em nosso favor. Basta aceitarmos aquilo, o convite que Ele tem ofertado, que é justamente sermos transformados por Ele. Permita que Deus transforme a tua vida, que a tua identidade seja restaurada. Esse é meu desejo e minha oração. Oremos. Amado e bom Deus, Pai, nós queremos agradecer, porque em Ti há novos recomeços, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso para cada um de nós. Senhor, nos leve em paz essa semana que aos nossos olhos é escura e não sabemos o que esperar dela. Mas, a despeito de tivermos que enfrentar algum tipo de obstáculo, que possamos enfrentar ao seu lado, meu Deus. Nos dê força, nos ajude, perdoe os nossos pecados, restaure a nossa comunhão. E tudo isso nós te pedimos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Estamos despedidos, pedindo que a bênção, a paz, o amor do Senhor acompanhe vocês, que possamos ter uma semana de bênçãos, com o propósito de nos entregarmos cada dia mais ao Senhor. Convidamos a todos que tomem um chazinho ali embaixo, que a irmã Piedade fez, para dar uma esquentadinha para ir embora. Sejam todos acompanhados pelo Senhor. Uma boa noite.